Muito bem, meus amores do segundo ano, tudo bem? Olá, como é que estão todos? Espero que todos estejam se cuidando aí nesses dias tão difíceis. Escuta só, essa semana a gente vai fazer algo um pouco diferente. Estou fazendo esse vídeo, nós iremos fazer um pouquinho de revisão dos assuntos que a gente já estudou através das atividades que já passei para vocês, né? Então, vamos voltar lá para a nossa geografia da página 50, onde começa o assunto da gente, né? Das primeiras atividades aí. Certamente vocês lembram que eu já postei um vídeo quando a gente fala um pouco sobre recursos naturais, né? E aí, desses recursos naturais do capítulo, faltou falar sobre a água, né? Este recurso hídrico tão importante. Eu vou ler um trechinho do livro, a gente vai fazer essa pequena revisão, não vou falar, talvez não chegue a falar tudo, né? Até o assunto que foram da última atividade. Se não der para falar tudo, a gente fala um pouquinho aqui e semana que vem a gente complementa. Então, esse recurso o que ficou faltando foi a água, para a gente encerrar o capítulo. A água é um dos mais importantes recursos naturais renováveis. É fundamental para a sobrevivência humana e necessária para o desenvolvimento das atividades econômicas. Se a gente for lembrar um pouco da história da humanidade, né, sempre a sobrevivência das pessoas, dos grupos humanos, estão ligados à água, né, desde a pré-história. Tá? Então, embora naquele primeiro momento os grupos humanos eram caçadores, coletores, aquela coisa toda, mas certamente a galera sempre chegava próximo de rios, de riachos, lagos, porque a água é fonte de vida. Né? Na pré-história, na Idade Antiga a gente vai ter os egípcios com o Nilo, Mesopotâmia com o Tigre e Eufrates, né? A Grécia ali, desembocando no mar, Roma também tem essa ligação, os fenícios eram grandes navegadores. Então, na história da humanidade, a água ela tem muito a ver com as possibilidades de sobrevivência e de atividades econômicas. Tá? Muito importante isso, a sobrevivência e atividades econômicas. Volto a citar o exemplo do Nilo. Né? Quando o Egito entendeu e aprendeu que as cheias do Nilo causavam aquele transbordamento nas margens e ali aquela terra ficava fértil, a galera começou a entender que podia sobreviver dali. Né? E a economia deles vão ser pautada justamente pela agricultura, que é a atividade mais antiga aí do homem, né? Da sobrevivência. Bom, como é que é esse recurso hídrico, né? Como é que é a questão das águas no Brasil? Alguns trechinhos aqui, eu vou dar uma lida, fica melhor para a gente entender. O Brasil concentra quase 12% de água da superfície, de água doce superficial do mundo. Muita água, é muita água. Não é à toa que o mundo olha para o Brasil, olha para a Amazônia, onde tem, vamos chamar assim, uma malha fluvial, né? Rios e igarapés e os seus afluentes do rio Amazonas. Essa Amazônia continental que pega até outros países ali vizinhos. Então o Brasil é rico em recursos hídricos. Essa abundância está relacionada aos elevados índices pluviométricos de quase 90% do território nacional. É muita água. A existência de uma densa rede hidrográfica. A exceção é a região submetida a um clima semiárido, onde os rios são temporários e a água é mais escassa, e a gente vê isso muito mais em parte do Nordeste do Brasil. Né? O fato é que a grande disponibilidade de água que temos como país acabou levando à sua má utilização e a um grande desperdício desse recurso, tendo devido processo
urbano, pela industrialização e pela produção agrícola. À medida que o país, a partir do século XX, vai se desenvolvendo industrialmente, e à medida que a agricultura também se desenvolve, esses dois setores vão necessitar cada vez mais de recursos hídricos, né? E esses recursos vão sendo captados aí para essas atividades. Existe uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande. E existe também no Brasil um percentual de desperdício muito grande da água. Isso, né, em vários momentos da história do Brasil, ocasionou uma falta no saneamento básico, uma falta de água nas grandes capitais. Certamente vocês lembram, ou talvez vocês convivem, não, acredito que não, com essa coisa do abastecimento que às vezes é cortado, tem dia que tem água, tem dia que não tem, né? Esse controle devido aí muito a alguns desses fatores, né? Também o desperdício e essa elevada demanda por água. Há de considerar também, se a gente falar mais propriamente no Nordeste, a gente tem um fator aí que é a questão da chuva, né? De tempos em tempos, a chuva ela demora, né? Não chove na cabeceira dos rios, a região onde tem reservatórios, algumas regiões há pouca precipitação de chuva, e aí o nível tende a baixar porque o consumo é grande, né? Felizmente, recentemente a gente tem tido muita chuva nessas regiões aí de reservatório, e vez por outra a gente vê na televisão ou na internet o nível dos reservatórios que tem estado no limite, né? Alguns até transbordaram recentemente, certo? Muito bem, vamos lá. Nas zonas rurais, a expansão de áreas cultivadas, a retirada da mata ciliar, que é a mata natural, o uso de agrotóxicos, pesticidas, tudo isso aí vai gerar um impacto negativo com relação aos recursos hídricos. É um recurso que sofre bastante por conta da ação do homem, né? Então a gente tem agrotóxico, tirada das matas, expansão de áreas cultivadas, onde uma área que tinha mata nativa, os caras derrubam, ou para gado, ou para construir alguma coisa, para ter mais espaço, enfim. Toda vez que o homem ele modifica esse espaço geográfico sem devido cuidado e responsabilidade, certamente vai estar atingindo as questões hídricas, né? Muitas vezes a gente tem rios aí subterrâneos, lençóis freáticos, a poluição do solo chega até embaixo, onde tem um rio ali subterrâneo. Então isso acontece muito nas zonas rurais. Então, vai haver contaminação das águas superficiais e subterrâneas, a ausência de proteção para essas águas. Que mais outras coisas? Segundo dados de 2014 do IBGE, 85,4% dos domicílios brasileiros são atendidos por rede geral de abastecimento de água e 63% têm saneamento de esgoto adequado, com rede coletora ou fossa seca. Entre as regiões, no entanto, existem grandes disparidades. Na região norte, por exemplo, 63% dos municípios dispõem de rede de água, enquanto na região sudeste o percentual sobe para 90%. Então, apesar desses percentuais, aí a gente vê que a questão do abastecimento de água, do saneamento de água para a população brasileira, ela difere de região para região. As regiões mais desenvolvidas, mais prósperas, sul e sudeste, praticamente 90%, 91% das pessoas dos domicílios têm água, né? E nas regiões norte e nordeste, esse percentual ele realmente cai com relação a isso no Brasil. Então, fica a dica de que sempre é bom ter cuidado, sempre é bom
economizar, não desperdiçar água, né? E a gente fica aquele alerta, como a gente queria que essa água não fosse poluída, né? Então tem a questão só agrícola, não, indústrias, né? Várias indústrias muitas vezes se instalam perto de rios, do leito de rios, jogam seus dejetos na água. Vocês já pararam para observar? Aí pertinho de vocês tem aquele canal, né? Aí em Boa Viagem, perto da escola, e a todo momento se percebe claramente que aquilo ali é um lugar onde se joga muito lixo, né? Poluindo aquela água. Eu lembro que o ano passado, se não me engano, a gente fez um trabalho com um dos nonos e a pesquisa dos meninos foi sobre o canal ali. E eles colheram depoimentos de moradores antigos aí da comunidade que chegaram a pescar no canal ali, porque a água era limpinha, tinha peixe e tal. Então, os recursos hídricos são renováveis, mas eles, se não cuidar, tem fim, né? Embora a gente tenha muita água na terra, mas tem que cuidar. Bom, no capítulo 4 a gente viu um pouquinho sobre fontes de energia. Vamos tentar falar alguma coisa. Se não der tempo de falar tudo, semana que vem a gente continua, como eu já falei. As fontes de energias, elas têm uma classificação. Logo no comecinho ele vai dizer aqui: em decorrência do desenvolvimento industrial, da expansão das cidades, as superfícies terrestres passou a ter novos espaços organizados. Nesse cenário, os meios de transporte tiveram um papel fundamental ao conectar as áreas de extração com áreas de produção de matéria-prima. E os países passaram a extrair do seu território reservas minerais, energéticas que possuíam e a comercializar essas reservas, essas riquezas, com outros países. Genericamente chamamos de fontes de energia todas as formas de produção de trabalho, ou seja, formas de realizar atividades necessárias para a sobrevivência humana, dada a diversidade dessas fontes, a gente pode dividir em renováveis e não renováveis. Esta é a principal, vamos dizer assim, classificação, né? As fontes de energia renováveis e não renováveis. Fontes de energia renováveis são as que podem ser aproveitadas por um longo tempo, pois se renovam com certa constância. Há uma reutilização dessas fontes. Exemplo: luz solar, o vento, as marés, a energia geotérmica, né, que vem no calor de dentro da terra. O que mais? Sim, algumas dessas aí, né? Biomassa e outras fontes. A água é considerada ainda renovável, embora ela não é inesgotável, né? Se a turma não cuidar mesmo, acaba. Então, ela é renovável, mas tem que usar com prudência. E as fontes de energia não renováveis são aquelas que resultam de processos que ocorrem durante milhões de anos e estão relacionadas ao próprio processo geológico de formação da Terra. Essas fontes, uma vez utilizadas, e se esgotar a sua utilização, né, se elas forem exauridas, como esse é um termo que se usa, pois ela tem um espaço de renovação em escala geológica, elas vão acabar. Os combustíveis fósseis, carvão mineral, petróleo, gás natural, os minerais radioativos, como urânio, tório, é um mineral radioativo, são exemplos de fontes de energia não renováveis. As fontes de energia podem ainda ser classificadas como primárias e secundárias. Então, as fontes renováveis, o vento é uma fonte renovável. Não vai acabar o vento. Ventou hoje, amanhã vento de novo. Sol tem o tempo todo. Mas essas fontes não renováveis,
elas têm uma capacidade de se renovar de milhões de anos. E aí? Não dá. Então, minha gente, o petróleo que tanto se busca, o Brasil achou pré-sal, petróleo numa profundidade ainda maior, e tá essa apesar de ter jazidas imensas, elas têm um fim, né? Elas têm um fim. Sugou o petróleo dali daquela jazida, acabou. A gente vai esperar o quê? Mais milhões de anos para poder aquele petróleo chegar até aquela condição? Não dá. Então, esse é um tipo de fonte de energia que ele é finito e ele é não renovável, né? O Brasil, por exemplo, é rico em minério de ferro. O dia que todo mundo catar aquele minério de ferro todinho, acaba. Claro que a gente é um dos maiores produtores de minério de ferro, né? A gente viu um pouquinho antes no capítulo, os nossos recursos naturais. É muita coisa que tem. Montanhas e mais montanhas em Minas Gerais de minério de ferro. Claro, para acabar aquilo ali leva muito tempo, mas ele acaba. Mas ele acaba, ele não é renovável. Ok? O que mais que a gente pode dizer? Fontes de energias não renováveis. Aí a gente vai falar um pouquinho de cada um delas, assim. Aí a gente tem aqui o carvão mineral, né? E aí dentro do carvão mineral tem problemas ambientais aqui, chuva ácida, a gente vai discutir um pouquinho mais. O petróleo e o gás natural e a questão da distribuição de petróleo no mundo e o consumo desse petróleo, tá? E quais as áreas do mundo onde há maior extração de petróleo, que tem um percentual, um mapinha que a gente vai mostrar para vocês. O gás natural também e o petróleo no Brasil, como é que é esse pré-sal da gente aí, em que pé está. Então, ó, a gente já está em 17 minutos, eu vou dar uma paradinha aqui. Semana que vem eu continuo a partir do detalhamento dessas fontes de energia não renováveis, falando um pouquinho mais do carvão, do petróleo, do gás natural, para que vocês memorizem. A ideia desse vídeo é de que a gente não apenas faça aquelas atividades que fazia toda semana mecanicamente, mas que fique um pouquinho de conteúdo para vocês. Não esqueçam de assistir às aulas que passam na televisão aquelas aulas da TV Jornal Educa PE, tá? Procurei, ó, aulinha de geografia segundo ano. Nem sempre os assuntos vão coincidir, mas são assuntos do segundo ano, são assuntos importantes que vocês precisam estar se alimentando desses assuntos aí, né? Precisam beber e se informar e estudar desse conteúdo também. Certo, meus queridos? Um abraço, foi ótimo conversar um pouquinho com vocês. Semana que vem tem mais. Beijão para todos.